E aí pessoas, tudo bom? Vamos falar então sobre Final Fantasy, edição nova, né, que será válida no Standard, no Pioneer, tal, etc. Todos os formatos. E que sai nesta sexta-feira. Você que está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou participar do acesso antecipado na quarta-feira. Eu vou participar na quinta também, tal, então pode dar uma colada na Twitch. Pra ver o testão das cartas novas. Normalmente eu gosto bastante de testar coisas novas, é um processo que me ajuda muito a avaliar cartas. É claro que tem o maravilhoso e lindo mundo da teoria, mas, porém, entretanto, todavia, eu gosto bastante da prática. A minha análise normalmente é mais focada no Standard, que é o formato que eu mais jogo. Eu acabo comentando, né, às vezes de outros formatos também no meio e tal. Valeu, Artway, pelo sub. Mas, por exemplo, tem a galera às vezes que pergunta sobre limitado, né? E eu costumo indicar o canal da Elisa, né? Que tava com Miguxeiras. Infelizmente, o canal caiu por excesso de gostosura da Elisa. E aí tá com um canal novo, tá? Vai estar linkado na descrição do vídeo. Tá? Então, recomendo ir lá, né, e se inscrever. Que daí se a Elisa colocar qualquer conteúdo sobre o limitado de Final Fantasy, estará lá. Eu sempre recomendo muito o conteúdo da Elisa, tá bom? Bom, Final Fantasy tinha uma expectativa muito grande por N motivos. Primeiro, né, uma franquia muito famosa, tal, então a galera que é fã é muito fã. Pô, os primeiros spoilers saíram, tinha gente dando faniquitos. Meu Deus, tal carta e tal. Então tinha uma expectativa muito grande, fora que a gente tá falando, né, de um universo Beyond que vem para o Standard. Pequena curiosidade, isso não é a primeira vez, tá? Arabian Nights é um universo Beyond. Só curiosidade absolutamente inútil. Mas tinha muito essa questão de que o universo Beyond ia vir. A princípio, Final Fantasy era pensado pro Modern, então existe um medo muito grande de um power level muito alto e tal. No geral, assim, primeiras impressões agora, né? Eu tô lendo as cartas, eu nem joguei com elas no acesso antecipado nem nada. No geral, Final Fantasy me passa muito a impressão de que é uma edição que trabalha muito flavor. Então a galera que jogou Final Fantasy gosta muito do que viu. É uma edição que tem muita coisa pra Commander. E especialmente ela sofre de um mal, que é aquela edição que vem antes da rotação, né? A edição vai acontecer com Edge of Eternal, final de julho, né? Começo de agosto. E Final Fantasy é a última edição antes disso. Normalmente essa edição é a que mais sofre, porque ela tá chegando num ambiente muito consolidado e é muito difícil você ter um impacto quando você é uma gota num oceano. Quando acabou de ter a rotação, que daí diminui, é mais fácil coisas novas terem impacto. Então eu espero um Edge of Eternal tendo impacto imediato, mais rápido do que Final Fantasy. Final Fantasy pode jogar muita coisa, mas às vezes tem que esperar uma rotação, tal, etc. Até porque a gente vive um Standard com um power level muito alto. Muito alto. É só a gente lembrar que o Mono Red, que é um dos melhores decks do Standard, ele joga basicamente igual no Pioneer. Tá? Que é um formato muito maior. Claro que vai ter aquele boca aberta, né? Quem que joga Pioneer? Muita gente joga Pioneer, o formato acontece no Magic Online, então conviva com isso. Tá? O mundo não é só sobre você. E, por exemplo, o Izet Prowess, ele só não joga no Pioneer porque existe o Fênix, que é um Izet Prowess melhor. Sabe? Mas assim, tem alguns gatekeepers muito fortes no Standard, né? A gente vai ter um Pro Tour 20, 21, 22 de junho. Uma semana depois a gente tem a atualização de banlist e tal, etc. Então, assim, talvez Final Fantasy algumas coisas não joguem porque a gente tá num power level muito alto. Talvez as coisas joguem, talvez também joguem só lá na frente, o que não seria, né, de todo bizarro. Mas, no geral, eu não vi uma edição muito forte. Falando de Standard. Talvez no Commander ela seja muito boa, talvez a gente tenha staples de outros formatos. Tem algumas cartas que têm até potencial, mas no geral não é
a coisa mais forte, assim. Não é uma Bloom Burrow que jogou horrores. Joga até hoje. Muito bem. Tá? Então, esse aspecto eu acho importante de frisar. Final Fantasy vai ter um impacto óbvio, que é a questão de que, por exemplo, pré-release, pô, se você achar um pré-release abaixo de R$300, parabéns, você achou muito barato. O Play Booster a R$60 também pode significar cartas caras, mesmo que não sejam tão boas. Então tem um outro impacto de Final Fantasy que a gente precisa ver o quanto que ele vai ser diluído. Por exemplo, se a edição não for boa, né? Se o preço das coisas caem ou não. Lembrando que a gente tá falando, como eu disse, né? De uma edição que o booster dela é muito caro. Mas que foi muito vendida, né? É a edição mais vendida. É claro que quando a gente fala mais vendido, por enquanto a gente tá falando muito sobre o que a Wizards vendeu para a distribuidora, não necessariamente o que a distribuidora está vendendo imediatamente. Mas eu acredito também que sendo muito vendido da distribuidora para as lojas, e as lojas venderem bastante. No geral, os lugares que eu vejo os pré-releases estão lotando, tal, etc. E os materiais estão vendendo bastante. Então talvez a gente tenha muita coisa no mercado e talvez o preço até caia. Mas é aquela coisa, quando você tem que discutir cartas que jogam versus colecionadores, que é uma carta que nunca mais volta pro mercado, a gente pode ver algumas coisas ficando caras de verdade, tá? Mas vamos falar um pouco sobre as cartas de Final Fantasy, tá? Eu vou fazer esse corridão. Então, nas raras e nas míticas eu devo focar quase, né, em falar em todas as cartas. Depois, comuns e incomuns, eu devo começar a dar alguns pulos, porque, sei lá, 4 manas destrói a criatura alvo. Olha só que esteio. Então, vou participar de pré-release? Vou. Pretendo jogar 2. Nas lojas locais aqui da Cidade de Lanche. Bom, vamos lá. Lightning Army of One. 3 manas, 3/2, First Strike, atropelar, lifelink. Com muitas habilidades de combate. Toda vez que ela causa dano a um jogador, até o seu próximo turno, então, né, você pode fazer no turno do oponente e no seu. Se uma fonte daria dano àquele jogador, uma permanente que aquele jogador controla, você dobra aquela quantidade. Tem algumas questões interessantes para a gente discutir essa carta. Primeiro, o First Strike. Com o First Strike, se eu atacar com ela e outras criaturas, ela dá aquela cutucada primeiro, o resto vai dobrar. Isso é um ponto extremamente interessante dessa carta. Tá? Então, pô, tô atacando com ela e mais um monte de bicho 1/1 sem First Strike. Então ela vai pingar 3 ali no oponente. O resto da moçada vai dobrar o dano. Temos uma habilidade bem relevante nesse sentido. Ela tem muitas habilidades de combate. Então, torna o combate dela não tão fácil assim. First Strike é uma habilidade muito boa para você fazer gracinha na cor vermelha, né? Então, você bate, aí você tem um Burst Light te dando backup, tal, etc, etc, etc. Faltar ímpeto é um problema real. E quando a gente tá falando do T2 atual, cair em Cutdown também. Mas esse tempo que a falta de ímpeto dá é meio complicado. Porque você faz a carta, passa, aí você vai conectar. O efeito é muito bom. Eu não vou negar que o efeito é muito bom. Mas esse... Pô, meu oponente pode estar full tapped, vem pra mim, eu faço isso, devolvo. É um pouco mais complicado. Talvez, né? Tinha uma galera falando muito dessa carta no Modern, né? Porque com ela... No Boros, Energy é legal porque você tem como dar ímpeto pra ela, né? Você faz a Arena of Glory, coloca ela na mesa e aí você tem como punir. Pode ser, a curva 3 é uma curva extremamente disputada no Boros, mas é uma opção real. Eu acho a mais interessante do que parece. Fora que assim, você vai bater com muitas criaturas normalmente. Você tem Bombardment, então, pô, conectou isso aqui, o seu Bombardment tá causando 2 de dano, mais o combate que você fez. Você pode, tipo, bateu tudo aqui, espero conectar, aí o que foi bloqueado eu sacrifico o Bombardment, começa a dar 2 de dano, tal, etc, etc. Então, assim, eu animo mais com ela no Modern, sinceramente, do que no T2. Eu acho no T2
pouco mais difícil. Fora que o slot, normalmente, desses decks agressivos é muito ocupado por Nemesis, que é uma carta que tá muito boa, do jeito que o formato tá. Terça é uma carta muito boa também, sabe? Então, eu acho que, assim, para esses red decks, o T2, ela não tem um espaço tão fácil. Mas, como eu falei, tipo, pra mim existe uma briga ainda muito grande quais os drops 3 que o Energy gosta de usar no Modern. Não acho essa opção de toda ruim. Kefka Curt Mage, 5 manas 4/5. Quando entra, ataca. Cada jogador descarta uma carta. Então você compra uma carta para cada tipo de card descartado dessa maneira, né? Então vai entrar, você descarta um terreno, seu oponente descarta uma criatura. Você compra 2 cartas. Not bad. E paga 8, cada oponente sacrifica uma permanente da escolha dele. E aí a gente transforma o Kefka e vai virar um 5/7, voar toda vez que o oponente perde vida durante seu turno. Você compra aquela quantidade de carta, aí vira um negócio incrível. Kefka não tem um lugar exato no T2 atual, mas eu acho a carta interessante, sabe? É o For the Grind Matchups, é o famoso Drop 5 For the Grind Matchups. Tem um efeito quando entra e quando ataca, significa que ele entra gerando valor, depois ele continua brincando disso. A gente tem que lembrar que a gente tem cartas que sinergizam com isso, né? Então, Alclazotes, por exemplo, tal. São cartas que sinergizam com esse tipo de efeito. Por mais que Grixis não seja exatamente uma combinação forte mid-range atualmente, pode ser no futuro. Preto é bom no standard mesmo quando Sheoldred for embora. Ainda vai ser uma cor muito boa. Então, eu não acho absurdo essa carta conseguir jogar. Verdade, tem cartas com mais de um tipo jogando. Então, tipo, criatura encantamento, como Fomo, tal, etc. Então dá pra trabalhar legal isso. Tem bastante sinergia com coisa que vai pro cemitério, ou com descarte e tal. Então, não é um absurdo ver essa carta jogando, não. Ela tem bem a velocidade que o T2 gosta. Emmet Selch Ancendit. É verdade, Monumento gosta bastante das cartas. 3 manas 2/4, Vigilância. Quando entra ou ataca, compra uma carta, então descarta uma carta. Cai muito nas coisas que eu falei sobre o Kefka. E no início da sua manutenção, se você tem 14 ou mais cartas no seu cemitério, ele se transforma e, né, boa parte dessas cartas quando se transformam ficam muito boas. E vira uma criatura com vigilância, 6/6. Durante seu turno você pode jogar cartas do seu cemitério. Se uma carta ou ficha será colocada no cemitério de qualquer lugar, você exila. Não é absurdo isso daqui tentar jogar com Kefka e tal. Então, né, a gente tentar puxar um mid-range base Grixis. Não é nenhum absurdo, não. Sabe? A gente já viu... tudo bem que o B hoje ele é mais tempo do que midzão, assim. Ele pode jogar mid. Mas a gente tá falando daquele deck bem, tipo, faz coisas que fazem ETB e isso vai gerando pequenas vantagens e etc, 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 etc. Posso jogar com Fomo, posso jogar com Int, Monumento. É real esse tipo de carta. É um T2 mais lento e tal, mas é bem real. Dá pra jogar com óculos também. E aí, quão rápido meu deck lotar o cemitério eu consigo flipar isso aqui. Por aí vai. Terra Magical Adept, 3 manas 4/2. Quando entra, você mila 5 cartas e coloca o encantamento. Né? Você volta pra mão, paga 6, exila ela, se transforma, ela vira uma saga, etc, 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 etc. Cara, tem que ter alguma coisa muito boa que o encantamento
pra valer a pena você ficar milando com isso. Sério. Tipo, RG Delirium, talvez. É porque, tipo, a carta é lenta e a carta tem status de combate muito ruins, tá ligado? Você provavelmente vai trocar isso pra baixo. Eu vou mostrar o flip, porque o flip é tipo... Ah, cara, quando o mundo se alinhou e tá tudo certo na tua vida, tá ligado? Então, assim, eu não animei muito com a carta. Eu acho ela lenta no RG Delírio. É legal você pegar Fomo, você pegar o encantamento lá que mila e quando coisa sai do cemitério você ganha vida, tal, etc, etc. Mas eu não sei se é isso que esse deck quer, sinceramente. Acho que esse deck é mais eficiência no que ele tá fazendo do que necessariamente essa carta. Então eu não animei muito com ela. Talvez em outros arquétipos ela consiga dar certo. Ela é humano também, tal, é guerreiro. Então ter tipos específicos ajuda muito. Bom, tem Yuna, Hope of Spyra, 5 manas 3/5. Durante seu turno, Yuna e as criaturas e encantamentos que você controla tem Atropelar, Lifelink e Ward 2. É bem relevante tudo isso. Tá? A gente tem que lembrar que o domain perde, né, o seu principal payoff. E a gente pode tranquilamente preparar um aspas Selesnya Control, sabe? Com Overlord e tal. Então, Yuna parece bem razoável. Eu entendo que é uma carta mais lenta, mas talvez no mundo pós-rotação seja mais ok. No início da sua end step, você retorna até um encantamento do seu cemitério para campo com o Finality Counter. Essa habilidade é muito boa também. Essa habilidade é muito, muito boa. Então, assim, a grande dúvida do Domain, né, ele perde peças muito importantes pós-rotação, mas ele mantém os Overlords, que são uma base muito boa, mantém Beams, então Beams, Overlords e tal. Vai ter as cóleras, vários dos spot removals ficam também. Yuna pode ser um caminho para esse deck. Então, não entre em desespero, coleguinha. Talvez Yuna venha para te ajudar. Cloud Midgar Mercenary, 2 manas 2/1. Quando entra, você procura por um equipamento. Revela e coloca na mão. Lembrando que ele é um humano lendário. Dado. Conforme Cloud está equipado, se uma habilidade dele ou do equipamento triga, essa habilidade triga uma vez adicional. Tá. Então, é uma Stoneforge que tem um corpo 2/1, não coloca o bicho na mesa, mas se estiver equipado nela, o equipamento pode fazer umas gracinhas a mais. O T2 tem um equipamento muito, muito bom, que é Core Steel. E Core Steel não se importa de ter múltiplos dele. Então, nesse sentido, eu posso jogar tipo com 4 Core Steel e 4 Cloud, e entrar e ficar procurando Cloud. E vamos pra mesa e tal. Mas teria que ver como é que trabalha esse splash pro branco no deck. Ou se dá pra jogar só, tipo, Boros mesmo e tal, né? Cloud não é exatamente a carta mais splashável. É claro que quando a gente vê uma Stoneforge, a gente pensa em Hammer, né? Que foi, acho que, o deck de equipamentos que se deu melhor nos últimos anos. E dá pra gente pensar num Hammer no Pioneer, que tem uma base muito boa, inclusive Final Fantasy tem muita coisa de equipamento, dá uma base legal pra isso. Então, talvez dê pra Cloud jogar Pioneer num deck desse tipo. Talvez com o T2 a gente consiga jogar então Boros equipamentos. Ou Boros só muitas mágicas. E aí o Cloud tutora Core Steel. E aí a Cloud na 2, aí turno 3 Core Steel e drop 1. E, cara, parece bem ok, assim. Num formato que necessariamente você já tenha Stoneforge, aí eu sou um pouco mais desanimado com o Cloud. Não é sempre que você vai conseguir fazer esse trigger pra ter a diferença dele em cima da Stoneforge. Então, né, algumas espadas, alguma coisa assim. Então eu acho um pouco mais chato. Mas eu gosto bastante do tutor com corpo enquanto opção pro formato.
Tanto pro T2 quanto pro Pioneer. Gogo é uma carta de Commander, acho que não tem muita discussão sobre isso, né? Então você copia X vezes e tal, então você precisa ter muita mana. Esse tipo de efeito é muito bom em Commander, sabe? É muito popular em Commander e tal, e é forte, então... Eu espero que isso jogue, é uma mítica, é um personagem conhecido, tem tudo pra ser caro. Você abre no pré, vira pro coleguinha do comando que joga o Commander do seu lado, vende pra ele, ou troca por outras cartas, todo mundo sai feliz e é isso aí. Exato, é training grounds, dá pra fazer um monte de coisa com essas paradas. Então, tipo, é uma carta bem de Commander. Eu não espero realmente... Como os 3 mana 2/4 que tem que desvirar, que tem que ter alguma coisa relevante pra copiar e tal, etc. Jogue em formatos construídos tradicionais. Sephiroth Fable Soldier. Tá. Esse é o cara que eu acho que é onde dá pra trabalhar legal e tem N possibilidades. Então ele é 3 mana 3/3. Quando ele entra ou ele ataca, você pode sacrificar outra criatura. Se você fizer isso, você compra uma carta. Toda vez que uma outra criatura morre, o oponente perde 1 e você ganha 1. Se é a quarta vez que essa habilidade está acontecendo, o Sephiroth vai flipar. Quando ele flipa, né, ele se torna um 5/5 voar. Quando ele se transforma, você ganha um emblema que toda vez que uma criatura morre, o oponente perde 1 e você ganha 1. Então, você ganha um Zulaporte eterno, basicamente. E quando ele ataca, você pode sacrificar um número qualquer de criaturas e compra aquela quantidade de cartas. Então assim, vamos lá. Sephiroth consegue se pagar. Isso é bom, tá? Então ele entra, ele consegue já comprar alguma coisa, mesmo que ele morra muito fácil. Isso já é ok. Porque normalmente cartas que lidam, né, com sacrifícios e tal, etc., vão para arquétipos mid-range como aristocratas, ou para coisas que fazem muitas fichas e etc, etc. No T2 a gente não tem exatamente bons decks de aristocrata. A gente tem bases interessantes. Talvez Sephiroth seja uma base legal, porque praticamente assim, se você flipar ele, todo o seu deck vai ficar bufado se tá jogando de aristocratas. Então, tipo, emblemas vão acontecer, e se você conseguir flipar um segundo, você ganha outro emblema e por aí vai. No Pioneer... E tem que lembrar que, assim, tipo, você não precisa necessariamente só jogar com efeitos aristocrata. Então, por exemplo, Voice of Victory. No final, você sacrifica os tokens. Vai trigar a Sephiroth. É interessante, assim, tipo, não é muito difícil ativar essa carta. No Pioneer a gente tem o Sacrifice em si. Eu não sei se é exatamente a casa pra esse cara. Talvez seja uma possibilidade. No Modern eu cheguei a pensar no Energy, né? Eu joguei bastante com versões do Energy que iam preto. De novo, existe uma briga sobre qual é o drop 3 ideal pra ficar no Energy. Sephiroth pode ser uma carta e o Energy é um deck que flipa coisa muito rápido, assim, né? Muita coisa morrendo, tal, etc. E depois tem o efeito ligado, é muito bom também. Então, assim, tem potenciais a carta. De novo, ele também com ímpeto é muito bom, né? Então você entra, tal, vai dar o primeiro draw, trigger, bate, faz de novo e por aí vai. Então, assim, eu acho que é uma das cartas da edição, falando de construído tradicional, que tem mais potencial, sabe? Tipo, não é muito difícil aproveitar muito dessa carta. Me parece que, né, a gente usa a expressão chão e teto, né? Chão é o mínimo possível para aproveitar a carta e teto é o máximo. Não me parece que o chão dele é muito baixo e parece que o teto é muito alto. Então, talvez tenha uma possibilidade bem real, assim. E é uma das cartas que, se começar a jogar, fica um absurdo. Porque ele é mítico de uma edição de Universo Beyond e é um personagem muito famoso. Então, ter que sair no tapa nas lojas Renner contra um colecionador que vai deixar ele num top loader eternamente. Sabe? Então, isso pode fazer a carta ficar realmente cara. Clive e First Dominant.
6 mana 5/5, você pode descartar a sua mão, então compra cartas igual a devoção, e aí você paga mana e flipa. É bem pesado, é bem big head esse cara. Assim, eu não vou gastar muito tempo com ele por causa disso. Tipo, você meio que tem que fazer um deck bem lento e tal. Talvez pós-rotação, Big Head seja um deck... O Big Head, pra quem não conhece, ele é um mid-range mono-red. Talvez seja interessante, mas pô, atualmente é muito lento esse tipo de efeito. É realmente muito lento. E você não tem tanta coisa com custo duplo, com custo triplo, que te ajuda a devoção a ser muito forte, né? Devoção, seus tempos áureos tinham custos duplos, custos triplos, que ajudavam você a realmente abusar disso. Por mais que seja 6 manas, lá na frente vai ter bastante coisa. Ele tem muito mais cara de Commander e tal. Assim como o nosso próximo coleguinha. Anciente Adamantoise. Não, a tartaruga de 8 manas, 8/20. 8/20. Vigilância Ward 3. Dano não é removido, né, na Cleanup Step. Todo o dano que seria causado a você e outros permanentes vai pro bonitão aqui. Quando ele morre, você exila e faz 10 tesouros virados. É carta pra fazer coisa maluca. Tá? Então, algum jeito de cheatar isso pra mesa. E aí o oponente vai ter dificuldade disso. Aí eu consigo resetar a carta. E eu sacrifico no passe, faço 10 tesouros e acelero. É pra coisa maluca. Tá? É o tipo de carta que assim, é até difícil de ver como é que você trabalha isso, né? Eu dei algumas opções. Então, tipo, vou reanimar, vou colocar na mesa de algum jeito bizarro. Porque o efeito é legal. Né? Apesar de que, dependendo de quando você fizer, o oponente até consegue matar e tal. Mas quando mata, gera um efeito. É bizarra a carta. Eu tenho certeza que eu vou perder jogo pra isso ainda. E nem vai ser pra algo muito elaborado, não. Vai ser tipo, acelerei minha mana, fiz esse negócio e zaz. Mas tá aí. Summon Knights of Round. 8 manas 3/3, é uma criatura saga. Lembrando, a gente tem uma mudança no texto das criaturas saga, tá? É o vídeo anterior a esse no meu canal, tá? Eu tô explicando essa mudança. E você pode entender ela um pouco melhor e tal. E tem muito a questão da Blood Moon com Saga de Urza, mas querendo ou não, afeta o T2 também, né? Inclusive eu dou exemplos com essa carta, né? Então nos 4 primeiros capítulos a gente faz 3 cavaleiros. E no Ultimate End, outras criaturas ganham +2/+2 até o final do turno e se colocam um marcador indestrutível em cada uma delas. Onde é que eu gosto desse cara? Bastante. Abuelos Awakening. Então, né, eu posso reanimar essa carta e fazer fichas. E eu tenho um bicho 1/1 indestrutível, por exemplo, fazendo fichas toda hora e for the grind matchups e etc. O W Omni Combo, ele ganhou muita coisa com essas criaturas saga. Ele ganha muitas e muitas e muitas opções. Então, ficar de olho nele, assim, porque é um deck que continua muita coisa importante. Né? Não é um deck perto. Tudo bem, lockdown vai embora, tal, etc. Na rotação. Mas que fica muita coisa. É um ótimo deck no T2 atual e que continua muito bom. Então é uma combinação bem interessante de expectativas essa. Bom, Bob. Eu tenho um vídeo inteiro sobre Bob, tá? Tá nessa mesma série, né, do Standard Básico. E eu tô falando um pouco sobre o hype do Bob, o que eu espero da carta e tal. Saiu um artigo meu na Liga Magic também sobre isso, eu até coloco algumas listas lá e tal. Eu não tenho expectativas enormes em cima do Bob, mas eu acho que é uma carta que pode jogar, sim. Tem um potencial bem legal. Né? Eu falo, a questão de ser humano pode ajudar ele a jogar em alguns arquétipos. Eu tô procurando o meu aqui pra mostrar. Além, né, da questão dos mid-ranges, né? Preto e mid-range continua muito bom no geral. Então, menino Bob está aí para fazer amigos com essa arte que parece
Madara do Naruto. Traveling Chocobo, 3 manas, 3/2. Você pode olhar a carta do topo do seu deck, qualquer hora. Você pode jogar terrenos e mágicas de Bird do topo do seu deck. Ok. Só de você poder jogar terreno já significa... Existe uma janela de card de vantagem razoável com essa carta. E se um terreno ou passo que você controla entra, causa um trigger, essa habilidade vai triggar uma vez adicional. Você tem como fazer mais triggers de entrada e tal, etc. Eu gosto dessa carta. Que eu falei, né? Só de você ficar trazendo terreno do topo, normalmente isso é muito bom. Falando de T2, falando de Pioneer. Se vier um pássaro também, tudo bem. E às vezes você consegue ter esses terrenos dando triggers adicionais, assim. Tipo, por N vezes o pássaro vai tentar fazer um papel de uma centaura de Kruphix, né? Que já tem no Pioneer. Mas não tem necessariamente no T2. Pelo menos eu não lembro agora. Ele pode jogar por conta disso. Você não tá rampando, você não tá fazendo terreno adicional, mas você tá gerando um card de Vantage com a carta. Not bad. Eret, Gainsborough. 3 manas, 2/2. Lembrando que essa Eret vai ser promo de Regional Modern, tá? Em novembro. 3 manas, 2/2 lifelink. Toda vez que você ganha vida, coloca o marcador nela. Quando ela morre, você coloca o marcador +1/+1 em cada criatura lendária que você controla, onde X é igual ao número de marcadores em Eret. Então, cheira combo, especialmente com Eliod, que não é exatamente um deck muito popular no Modern atualmente. Tem o Sunwise Combo também e tal. Mas não morro de amores, não. A galera que joga Final Fantasy pode falar, tipo, quão importante essa personagem é. Mas não morri de amores, não. Jill Shiva's Dominant, 3 manas, 2/2. Quando entra, retorna até uma permanente no seu terreno para mão. Então é um efeito Manowar para bounce. E você paga 5 manas e flipa. Só de ser um efeito Manowar para bounce, né? Então quer dizer que, pô, eu posso voltar lá para mão, fazer o efeito de novo, tal, etc. Já dá um potencial para esse tipo de carta jogar. Esse tipo de carta gosta de ver um joguinho legal no T2. E primeiro e segundo capítulo, uma criatura não pode ser bloqueada, né? Lembrando que ela é um 4/5. E no terceiro, vira todos os terrenos que o oponente controla. Aí exila, volta de novo, entra, bounce. Eu gostei da carta. Eu realmente gostei da carta. Tipo, não é sempre que esses efeitos conseguem jogar no T2, mas quando jogam são bons. Você consegue fazer bons decks tempo. Tem uma base legal de UW tempo que vira e mexe joga, né? Que é popularmente chamado de UW Convoke, apesar de não ter nada com Convoke. Mas é interessante. É realmente legal. É humano também, então, né, tipos de criaturas são relevantes. Gostei da carta, sim. Zenos, 5 manas, 4/4. Quando ele entra, você escolhe uma criatura que o oponente controla. Até o final do turno, criaturas que você controla, outras que Zeno, e é escolhida -2/2. Quando ela deixa... Quando a criatura escolhida deixa o campo, a gente flipa o bonitão aqui. E aí ele se torna um 8/8 voar. Quando ele se transforma, você escolhe uma criatura. Quando aquele jogador perde o jogo, você ganha o jogo. Os transformações são tudo Sorcery Speed. É muito um a mais, tá ligado? Tipo, no caso da Jill. Tipo, eu tenho um Manowar que tem um teto, sabe? Então eu gosto de avaliar a carta sem a transformação. Cara, o Zeno é o Wannabe Massacre Girl, né? Vou entrar, não vou matar alguma coisa aqui, aí eu limpo a board, aí depois eu mato aquele negócio, aí o Zeno flipa, zaz. Não é de todo horrível. Tá? Quando a rotação acontecer, o bicho lá, que você pode descartar pra dar -2 também, vai embora. Então o Zenos pode pegar esse espaço e esse bicho jogou um pouco. Então, tá aí. Tifa é uma das cartas, né? Eu abri no Twitter
um sorteio de Play Point, né, que a Daybreak deu. E eu perguntava, né, qual que é a carta que a galera mais queria jogar de Final Fantasy e tal. E Tifa apareceu bastante, né? Então, né, ela é 2 manas, 1/2, atropelar. Pra ver se você joga um terreno entra sob seu controle. Você dobra o poder da Tifa. Eu não sei se ela é... Ah, não, ele é de Big, ele não vai rotacionar? Porra, Zeno, sinto muito pra você é uma merda. Pô, eu tô com a impressão que Big é rotacionar. Eu não sei se a Tifa é um personagem famoso ou não, tal. Como eu disse, eu não manjo muito de Final Fantasy. Mas assim, tem atropelar, só precisa de poder. E é bem fácil ver essa carta dando letal. Sabe? É bem fácil. Mas pós-Pro Tour, eu vou fazer um vídeo falando sobre a banlist do dia 30. Monstros Rage, em tese, pode estar no radar dessa lista. E aí é uma discussão bem específica que eu vou fazer sobre gatekeeping e tal. Tifa e Monstros Rage, obviamente, são bons amigos. Tá? Porque Monstros Rage, Land foi pra 8, Tefable Passage foi pra 16. E, tipo, não tá gastando nada. Então, é uma carta. É definitivamente uma carta. Sobre os cristais. O preto e o vermelho são os melhores, na minha opinião. Se a gente não estiver falando de algum Storm, alguma coisa assim que, tipo, eu vou aproveitar essa redução pra caralho, tá ligado? Eu vou fazer muita mágica e tal. Tirando isso, o preto e o vermelho são os melhores, porque ele tem efeitos for the grind matchups. Eu consigo ver o preto jogando um pouco e tal. Porque faz uma leyline, né? Que daí você ganha vida e etc, etc. O vermelho tem um pouco de utilidade também. Mas os outros são mais ou menos, né? O verde faz um scales, o azul é sobre 1000, o branco é sobre ganhar vida. Então o preto e o vermelho podem jogar, especialmente o preto. Sinceramente. Mas acho que fica um pouco nisso mesmo. Deixa eu ver daqui. Tem essa side quest verde aqui, né? Que quando entra faz token. Toda vez que um terreno entra, ganha mais 0. Aí depois vai virar um Lord Pássaro, por assim dizer. A gente vai ter muito efeito de bounce, self-bounce no formato. Então você tem como ficar abusando muito dessa side quest. Então, talvez tenha algo ali. Venat, né? Eu vou ler a Venat primeiro. 3 mana, 3/3. Toda vez que você faz uma mágica lendária, você compra uma carta. Essa habilidade acontece uma vez por turno. Paga 7, exila ela, dela vira um negócio da hora. Venat é uma das cartas que puxa pra gente ter, né? Aproveitar as cartas de Dominário Unida e por um período muito curto a gente poder ter 5 Color Legends de novo, né? Human Legends e tal. Até acho que no vídeo do Bob eu cito um pouco isso. Então, talvez a gente consiga ter um deck, porque ganha muita base lendária, muito suporte pra coisa lendária. E Venat, inclusive, é uma dessas cartas. Isso, tem Jodá também e tal. Tem bastante coisa, então... É possível ter, né, esses agros, Pick White Win, né, onde você tem um monte de coisa sendo feita ali. E a base de mana, Dominário Unida dá uma base de mana muito boa pra coisa lendária. Se você deixar tudo em humano, você ganha mais base ainda, né? Tudo bem que a Venar é Mago Elder, mas... é alguma coisa. Halban, Bull of Alamigo, 2 mana, 2/2. Ward paga a vida igual ao poder. Quando ele ataca, você equipa alguma coisa nele. Sei lá, jogar Boros, equipamentos no Modern com Arena of Glory, esse cara, e se faz mana martelo, mana ele, bateu, equipou 12, porém tem que pagar 12 de vida pra dar alvo. Uhul! Magic. Então... é uma opção. Não vou negar que é uma opção. Bard Siboko, 5 mana, 4/3, afinidade por pássaros. Acho que quando essa carta saiu, eu comentei assim: se você tiver 2 pássaros, se você vai fazer isso por 3 mana, já tá bom. Tá? Não precisa ter muito pássaro. Quando ele entra, cada outro pássaro que você controla causa dano igual ao seu poder numa criatura que você controla. Tá aí, se você tiver uns 2 pássaros,
razoáveis, se entra isso, fizer por 3 mana e matar alguma coisa, perfeito. Tem isso de pássaro? Eu não tenho ideia. Mas é isso. Tem Minu, né, que coloca marcador em clérigo e tal, etc. Esse Vincent Valentine eu não animei muito, não. Esse bichinho é legal. Van. Street Thief. 3 manas, 2/2. Quando um ou mais scouts, piratas ou rogues que você controla causam dano a um jogador, exila a carta do topo. Você pode fazer, se você não fizer, você faz um tesouro. Toda vez que você faz uma mágica que não é sua, você coloca um marcador em cada scout, pirata e rogue. Tem que lembrar que a gente tem um Izete Piratas. Existe um Izete Piratas no T2. Ah, isso vai levar o deck para outro patamar, máquina e tal? Não. Mas existe. É legal. Só isso. É legal existir. Sabe? Tem muito mais cara, obviamente. De Commander, etc. Rogues não usa vermelho. Scout tem muito pouco. Mas tá aí. Matoy Archon Elder, 3 mana 1/4. Toda vez que você dá Scry ou Survey, você compra. Então, Storey Fetch, Surveil, Draw. Scryland, Draw. Dá pra falar que é uma merda isso. Pô. Vou dar tal Cantrip que dá Surveil ou Scry, Draw. Tem um potencial engraçado a carta. Esse Ardin aqui, tipo, tem que reanimar pra fazer as coisas legais. Tipo, você tem que ficar exilando coisa. Que daí você fica fazendo token de demônio e tal. Mas tem que reanimar, tipo, por 8 manas tem que reanimar. Firion, 3 manas 3/3. Criaturas equipadas têm ímpeto. Toda vez que um equipamento que não é ficha entra em campo, você faz um token. Exceto que tem esse equipamento, a habilidade de equipar custa 2 a menos. Sacrifica depois. O que eu acho legal dessa carta é que com o Cigar das Age eu faço Hammer, Instant Speed, gero outro Hammer e equipo 2 Hammers. Isso é legal. E eu, por exemplo, posso dar ímpeto pra um bicho fazendo isso. Se eu crio uma cópia de espada, eu basicamente vou equipar de graça. Então, de novo, Boros equipamentos, Pioneer pode ser alguma coisa. Existe. Que é legalzinho, né? Que os cavaleiros têm voar, faz token e tal. Esper Origins. 2 manas, Surveil 2, você ganha 2 de vida. Se foi efeito do cemitério, exila. E aí você, né, você flipa ela, né? E ela tem flashback. Ela fazendo no braço é bem ruim. Mas o bicho, né, que ela faz, então, tipo, 4 manas fazer direto, tipo, 4 manas, faça um bicho 4/4. E quando entrar vai revelar o topo do deck. Se for uma permanente vai pra mão. Aí depois vai adicionar 2 manas. Aí depois as outras criaturas ganham mais 2/2 e atropelar até o final do turno. Cara, tem BG Self-Mill. Tem algumas coisas pra esse deck nessa edição. Então, eu acho bem ok de fazer nesse deck. Sabe, uma spell a mais e tal. Não acho que muda o deck de patamar. Esse Memory Return, só um comentário. É que a carta é Sorcerer, eu não espero que ela jogue. Mas eu acho ela muito legal, o conceito dela, que você tem que ir nomeando cada um. Assim. Eu acho bem bacana a ideia. Cecil. Dark Knight. Acho que essa é uma das cartas menos comentadas, tipo, da galera mais hypada e tal. E que é muito boa. Uma mana 2/3 Death Touch. Só isso aqui significa que esse cara bloqueia lindamente. Sabe? Porque ele vai trocar com alguma coisa. Do mesmo jeito, ele conecta muito bem. Então ataca e bloqueia muito bem. Toda vez que ele causa dano, você perde aquele tanto de vida. Então, se o seu total de vida é menor ou igual a metade do tanto que você começou, ele flipa. E ele vira um 4/4 lifelink. Quando ele ataca, as suas outras criaturas ganham indestrutível. Então, assim, esse cara bloqueia muito bem quando você tá pra trás. Tipo, Death Touch é muito chato de atacar em cima. Ele é 2/3, isso pode ajudar um pouco. Ele é humano. É irrelevante. Tô toda hora pegando no pé disso, dos tipos de criatura, porque isso faz você ter uma base de mana melhor, você jogar com caverna, você jogar com territory e tal. E não é difícil flipar esse cara, seja porque você está batendo,
seja porque você tem um Bob no seu deck. Então, cara, eu acho essa carta muito, muito boa e é muito fácil de flipar. E quando você flipa, você meio que tem como recuperar o recurso que você gastou. Então, cara, é um card Magic. Sinceramente, acho que é uma das cartas que eu mais gostei da edição. Eu acho que não tava tão caro. Blue Sox Sacrifice, né, que é uma Stifle, que é uma mana. Como custo adicional, você paga 2 e sacrifica um bicho lendário. Você pode anular uma habilidade ativada, desencadeada ou dar um negate. Tá, vamos lá. Você que é jovem e é basicamente uma mana anula a habilidade ativada ou desencadeada. Essa carta aqui. Isso aqui tem uma proposta parecida. Quando é que Stifle jogou muito bem no Legacy? Quando o Dex Tempo usava o Stifle pra destruir Fatland. Por quê? Ou Wasteland e tal. Por quê? Porque eu tô trocando 1 pra 1. É claro que eu tô fazendo um LD de uma mana, tal, tudo isso é muito relevante, mas eu tô trocando 1 pra 1. Porque normalmente essas cartas não conseguem trocar 1 pra 1. Normalmente você tá trocando uma habilidade pra uma carta inteira. Isso em termos de card advantage é muito ruim. Você tem que sair ganhando demais com isso. Sabe, desencadeou essa habilidade, ela vai fazer algo muito relevante, mato ela. E aí, tipo, eu tenho uma vantagem muito grande de ter feito isso. Então, eu nego um recurso também que é muito bom. Então, com Dreadnought, por exemplo. Dreadnought é uma mana 2/12, quando você entra você tem que sacrificar. E aí você dá Stifle, tira isso e fica com 12/12 na mesa e tal. Então você tem que procurar muitos cenários. E pra eu fazer o modo Stifle mesmo, ou mesmo fazer um negate de uma mana, eu tenho que sacrificar um bicho lendário. Eu tenho que estar ganhando muito bem com isso. Então, vou fazer isso e esse bicho quando ele morre, acontece uma habilidade que é muito boa pra mim. Beleza. Aí essa carta vale a pena. Se eu só fizer, tipo, 3 manas Stifle pra uma habilidade, aí eu acho essa carta bem caída. Mas eu entendo ela ficar procurando sempre o melhor cenário pra ela. Próxima carta, Summon Primal Odin. 6 mana, 5/3. Criatura saga. E aí tem todo aquele rolê de reanimar a criatura saga e abuelos, etc. Quando ele entra, você destrói uma criatura do oponente. Essa criatura ganha toda vez que ela causa dano de combate a um jogador. Ele perde o jogo. E por fim, você compra 2 e perde 2 e tal. Poder reanimar uma coisa que entre e mata é legal. Então fica meio que vou reanimar um chupacabra. Então não é um absurdo de ruim. Summon Brihhild. 2 manas 2/1. No primeiro capítulo, você exila a carta do topo. Durante qualquer turno que você colocou um lore counter nessa saga, você pode jogar aquela carta. Então, pô, fiz ele. Posso fazer, por exemplo, curvado na 2 para aproveitar essa carta no próximo turno. Isso é muito legal. E no 2 e no 3, quando você fizer a sua próxima criatura, esse turno ganha ímpeto. Então, por 2 vezes, você vai poder dar ímpeto. Então, você pode dar ímpeto numa FOMO, que é uma carta extremamente relevante de dar ímpeto. Você pode reanimar um zoião e aproveitar essa carta. É uma carta muito boa. É realmente uma carta muito boa. É criatura encantamento. Então isso é relevante para delírio. Isso é relevante pro FOMO, né, pro próprio FOMO, tal, etc. É uma carta bem legal. E não é uma carta só de mono-red, por assim dizer, sabe? Ela é bem aberta nas possibilidades. Dar esse ímpeto fixo é muito bom. É claro, pô, mas daí se matar o bicho é muito fácil, tal, etc. Quando você tá jogando contra alguma coisa que pode matar ela muito fácil, você pode, por exemplo, fazer um pouco mais pra frente, já tirar valor, e aí você tá fazendo um 2 para 1 em cima do seu oponente. Então, é uma carta. É uma carta. Uma Lightning. Olha esse ataque de oportunidade. Astrologian Planisphere. 2 manas, tem Job Select. O Job Select, quando entra, você vai fazer um herói, um barrão e equipar. Então é uma maneira muito boa de fazer equipamentos funcionários. A equipada criatura é um mago em adição. E tem toda vez que você faz uma mágica que não seja de criatura,
ou, né, toda vez que você faz uma mágica, não seja criatura. E toda vez que você compra a sua terceira carta, você coloca o marcador nisso. E tem que equipar 2. É bem fácil crescer essa carta, tá? A gente tem algumas cartas também que ajudam decks como Prowess, né? Cartas que têm mais valor individual, e essa carta é bem fortinha nesse sentido. Tá? E o equipamento tem como ficar passando, então coloca uns marcadores aqui, depois em outra coisa. Então. Ninja Blade. Outro equipamento com Job Select, equipar 2. A criatura tem mais um, é um ninja em adição, lembrando o Kaito se importa muito com isso. Toda vez que essa criatura causa dano a um jogador, você compra uma carta, então descarta uma carta. Aquele jogador perde vida igual que você descartou. Muito bom efeito. Sério, muito bom efeito. Você basicamente faz um bicho, assim, a grosso modo. Você faz um bicho 3 manas 2/2, que é um ninja. Que quando conectar, você dá draw, descarte, causa dano. E se esse bicho morrer, você fica passando a habilidade dele pro lado. Então, tem uma chance real disso aqui jogar. Tá? Equipamentos sofrem muito hoje em dia, porque os formatos estão ficando muito rápidos, não dá esse tempo de, eu vou fazer o equipamento. Vou equipar. E isso e aquilo. E Job Select tenta mitigar isso. É uma carta bem interessante. Pra qualquer coisa equipada nela vai ser ninja. É bem legal. Última, né, que tem uma versão promo, então não acho que vai ser difícil de achar essa carta. 5 manas, feitiço, destrói todos os artefatos, criaturas, e aí termina o turno. A gente ficou por muito tempo com a régua de 5 manas, né, pra cólera, dando especialmente em Sunfall. E por que Sunfall era bom? Porque Sunfall exilava, então você não tem triggers de morte. Né? E isso é muito relevante. Extremamente relevante. O formato ficou muito rápido, o Sunfall não tá jogando. Última pode ter um momento para jogar. E assim, eu tô até surpreso que eu não falei isso antes. Essas cartas vão ficar 3 anos no T2. Elas não precisam jogar imediatamente. Elas vão ter ainda uma rotação para ajudar elas. E depois vão ficar muito tempo no T2. Então a gente pode pegar um meta mais lento onde destruir artefatos extremamente relevante. Última vira uma carta. E esse corte, né, esse fim de turno, você corta qualquer coisa que fosse acontecer por causa da destruição. Além da possibilidade do seu oponente fazer uma coisa no passo. Então, vou dar cólera, beleza. Não passo fazer um bicho, passo fazer uma cantrip. Não vai existir essa possibilidade. Você corta triggers. Então, quando isso morre, que nem o Sephiroth, né? Quando morrer, dá tantos triggers. Eu morreria por causa desses triggers. Não. Tipo, termina o turno. Tudo que tá na pilha deixa de existir. Fica a curiosidade também. O Daça conseguiu fazer isso no Flash com Teferinho. Eu posso anular uma mágica do meu oponente com isso? Pode. Pode. Porque terminar o turno terminar todos os efeitos que estão no turno. Então o que tá na pilha é exilado. Fica a possibilidade. É uma carta realmente bem interessante. Essa Quest Trap tem uma fadinha, o B, que faz um efeito bem parecido. Tudo bem que é o B, então isso aqui é mais fácil de deixar. Diamond Weapon. 9 manas, 8/8. Custa 1 a menos para cada permanente. Tem alcance. Previna todo o dano que seria causado nele. BG Cemitério. Gosta bastante disso. Lobinho que dá efeito para humano, talvez no Pioneer. Darkzinho de mana vermelha. Ed. O Kina é para loucuras de Commander. Loucuras relativamente fortes. Então, se você quiser fazer uma coisa bem legal, compre um Kina Foil. Posso anular a mágica do amiguinho? Pode. Pode passar um time stop no amiguinho? Pode. Você só não pode ouvir o som da última trombeta. Cara, esse meme é muito bom, velho. Zac Fair é uma carta legal. Uma mana 0/1. Ele entra com o marcador +1, paga, sacrifica. Criatura que você controla ganha indestrutível até o final do turno. Ele passa o número de marcadores e passa equipamento. Novo, bora os equipamentos, especialmente no Pioneer. Então aí. Demon Wall. Demon Wall é 2 manas 3/3, defensor. Se ele tiver algum marcador, ele pode atacar como se não tivesse defensor, pagar 6 e coloca 2 marcadores. Rudar. Você tá me falando de uma carta de limitado? Como assim? Demônio. 2 manas. 3/3. Não toma atacar na jugular.
Por mais que a Nex... a Nex até que tá jogando razoavelmente, é mais uma carta pra você ter um core de demônios mais interessante no seu deck. Então, bloqueia muito bem. Por exemplo, num mundo que eu estou jogando só contra monoheads de hack dos demônios no Pioneer, eu posso usar a incrível lâmina de Oni, que bloqueia mal pra cacete, ou eu posso colocar esse cara. Sinceramente, vamos com esse cara e vamos que vamos. Você pode ser feliz. Não toma cutdown. Cartona. Não sei se vai jogar muito, mas tipo... É realmente relevante as coisas. A questão dele ser um demônio. Restoration Magic é legal, né? Que dá Hexproof indestrutível por 1 mana. Por 2, as suas permanentes ganham Hexproof indestrutível. Até o final do turno você ganha 3 de vida. E 5 manas... não, é permanente alvo por 2 manas e por 5 é tudo. É forte isso daqui. Sabe? Tipo, 1 mana dá proteção. Tipo, você tem um monte de efeito assim. E tem um upside muito bom. Então, é legal. É realmente legal isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Battle Menu é bacana também. Bem versátil e tal. Vai depender muito de como tá o meta. Às vezes ganhar vida e destruir coisa tá muito bom. Não é um absurdo. Sleep Magic. Que deixa virado, né, até tomar dano. Já vi esse tipo de coisa jogar. Stolen Uniform, né, que basicamente você equipa um equipamento Instant Speed e você tem como roubar do oponente, depois volta pro oponente, né, tem um monte de regra quando você pega equipamento de outra coisa. E esse texto enorme é só pra pular essas regras, né, pra deixar bem explicado. Eu não sei se eu quero jogar tipo de G-Sky Hammer, de W Hammer. Mas é equipar Instant Speed, né? O que tem normalmente precisa ser guerreiro. Esse aqui não precisa ser guerreiro. Deixa eu ver o que mais. Bom, esse carta é legal, Self-Destruct. 2 manas. A criatura que você controlar causa X de dano em qualquer outro alvo. E nela mesma, onde X é o poder. Então, com os ratinhos lá. Com ratinhos, com Nemesis. Fazendo coisas malucas com isso. Phoenix Down. 1 mana, exila esse artefato. 1 mana pra baixar, paga 2, exila o artefato. Você retorna um card de criatura com custo 4 ou menos. Virado. Reanimate 3 manas. Ou se exila um espírito, esqueleto e zumbi. Provavelmente a questão do reanimate de 3 manas é relevante. Tem que ver se a gente consegue uma opção aqui. Por exemplo, nesses custos, você pode reanimar coisas do Jeskai Oculus. Só que você também faz isso por 1 mana. E você pode fazer por 2 manas também. Você realmente tem que sair ganhando disso, ser um artefato. De você poder exilar um esqueleto, espírito ou zumbi e tal. Mas a princípio tem outras opções. Bicho novo com afinidade, talvez seja legal. Tem isso daqui que também fica crescendo. Vamos vendo o que a gente tem de interessante. Tem uns spells aqui, tipo, que tem efeitos até legais, mas... vai depender muito de meta e tal. Magitech Infantry, 1 mana /1. Tem +/0 se você controlar outra criatura artefato. E aí você fica procurando vários e tal. Tem mais cara de jogo. É comum, né? Então, às vezes tem mais lugar no Pauper, que gosta desses efeitos. Squadron Hawk, ainda que é um Squadron Hawk, você tem que pagar 3 pra ficar procurando. Esse pelo menos coloca em campo. Redman Mage Rapier. Essa carta ficou legal até. 2 manas, Job Select. E a criatura tem, toda vez que você faz uma mágica que não seja criatura, ganha +2/+0 até o final do turno, e é um mago em adição. Aqui é 3 pra equipar, mas o efeito não é ruim. Rosefun Revelation, eu vi uma galera animado também no Pauper. Você fica olhando coisa e flashback e tal. Talvez um Tron. Misidian Elder, mesma coisa. A galera tava animada por causa de Pauper.
Deixa eu ir vendo. Syncopate está de volta. Uhul! You're Not Alone é legalzinho. Né? Dá mais 2/2. Se tiver 3 criaturas, dá mais 4/4. Mas aí começam a ser algumas coisas tipo... depende mais de... X coisa. Suplex é legal, né? Que causa 3 de dano numa criatura. Se fosse morrer, exila. E exila um artefato. Isso é comum. Então, um hate a mais pra Affinity. Tem que ver o quanto que esses 3 de dano vão ser muito legais, assim. E o quanto que outras cartas que às vezes eram instante, podiam fazer coisas parecidas, estavam jogando. Eu acho essa carta bem razoável. Dar 3 de dano e exilar pode ser interessante, e o exilar artefato é interessante because Affinity. Então, é uma carta bem legal, sim. E a gente entra nas multicoloridas. Então, Absolute Virtue, 8 manas, 8/8, não pode ser anulado, voar, você tem proteção e tal. Então, você tenta reanimar isso, tenta cheatar de algum jeito. E teve um comentário maravilhoso que eu vi no Twitter, que é: se isso não fizer jogador de Commander jogar com remoção, nada mais fará. Concordo plenamente. Tá, então, se fizerem isso na sua mesa, você falar, não tem o que fazer, ninguém tem o que fazer, aí o errado é vocês, tá? E só não pode ser anulado, dá pra matar. Vivir Nature, 3 manas 0/3, você paga 0, adiciona X manas na combinação azul e vermelha, onde X é o poder do bonitão aqui, você pode fazer uma vez só por turno. Toda vez que você faz uma mágica que não seja criatura, você coloca um marcador nele e causa dano. Tem um hype muito grande nessa carta, acho que é a carta mais cara da edição, inclusive. Pelo potencial que você faz, né, tipo... No Commander, tem combos com essa carta e tal. Pro construído tradicional, o Zet Prowess, obviamente, é um lugar que você pensa quando você vê esse cara. Vai fazer isso e começar a ir crescendo, crescendo, crescendo. Então, tipo, eu faço ele, faço uma spell de custo 1, já adiciono mais uma mana, faço outra coisa, no turno do meu oponente eu faço também. Parece ser uma carta que sai de controle muito fácil. A minha dúvida é se o 3 manas não é muito. Mas ele tem como começar a se pagar meio que rápido. Então, parece ser uma carta muito boa. A dúvida é quão boa ela é. Se ela é muito rápida, ela sai de controle muito rápido. Então, o exemplo que eu dei. Faço no turno 4, faço ela, tal, drop 1, faz outro, meu marcador. Turno do oponente, por exemplo, do Distown, volta uma coisa do oponente, volta minha, terceiro marcador, vem pra mim. Spell, quarto marcador. Sei lá, adiciona as 4 manas... Spell, bateu. Turno do oponente, mana pra caramba. Sabe? Sai de controle bem rápido. E ainda mais se for. E quando minhas spells são mais baratas, melhor ainda. Então, tipo, parece que essa carta e Core podem ser bons amigos. Confirmaremos isso em breve. The Wonder Mistral, 2 manas, 1/3. Seus terrenos entram desirados. No início do combate, seu turno você controla 5 ou mais towns. Você faz o elemental 2/2 e outras criaturas você controla com mais X igual ao número de towns. A pira dessa carta é seus terrenos entram desvirados. Então é um efeito como do Spelunking, só me corrigindo, Vivi é só no seu turno. Então a pira não é tão bizarra assim. Mas ainda assim é uma carta que parece muito legal com deck de Core Steel. Alfabetização, processo desafiador. Então você faz pacto pra buscar, né, voltando pra Wandering Mistral. Você faz pacto pra buscar um efeito de amuleto. Amuleto não, né? É mais específico. Tem diferença. Especificamente pra Spelunking. Você faz Zenith. Zenith eu consigo imaginar bem fácil sendo feito pra isso. Então, jogadores de amuleto ficam felizes. Goblins. Crystal Collector, 2 manas, 1/4. Toda vez que um artefato que você controla entra, você dá Surveil 1. No início da sua Endstep, você controla 4 mais artefatos, você retorna uma criatura do seu cemitério para mão. Então, se você controlar 8 ou mais, cada oponente perde vida igual os artefatos. Então, assim, eu tenho que lotar de retângulo a mesa para começar a fazer um monte de efeito e tal. A princípio, o deck que me vem na cabeça que faz isso muito é o Asmora, do Modern. É um deck que lota muito rápido de token, então você consegue fazer o oponente perder vida... Consegue reanimar coisas e tem coisas relevantes para ser reanimadas. Então, Grixis Asmora me parece que ganhou algo muito legal. É um card. Vamos ver quem mais.
O Ace não tem muito, assim, né? É o bicho que você mila o tanto você ganha de vida e tal. Não tem muito, não. Tela já é mais legal. 5 mana 3/3. Toda vez que você faz uma no critical spell, você faz um token 1 de herói. Então, se você gastou 4 manas, você compra 2 cartas. Chegando aqui já tá muito bom. E com 8 manas, sacrifique, causa dano e tal. Mas assim, as duas primeiras partes eu acho que dá pra aproveitar da tela. Joshua. 3 manas 3/4. Quando entra, você pode descartar até 2 e comprar 2. Legal. E aí depois tem um custo que transforma, causa dano e tal, etc. Mas assim, 3 manas 3/4. E você dá um looting forte. Ok, essa carta consegue jogar. Tá? No Jeskai Oculus, por exemplo. É realmente uma carta bem interessante. Você pode até dar 2 draws. Tem como descartar mais cartas. Então, sempre que a gente tá falando de comprar mais e mais cartas, é relevante. Então, eu acho bem legal, sim. Noctis é legal. 4 manas 4/3, lifelink. Toda vez que você fizer um artefato do seu cemitério... quer dizer, você pode fazer mágicas de artefato do seu cemitério pagando 3 de vida. Em adição de pagar o custo. Daí vem com Finality Counter e tal. Tipo, não sei pra construir do normal, mas é um efeito realmente forte. Tem Rydia, que tem N interações com sagas. Eu tenho como ficar voltando Fable, qualquer outro tipo de saga e tal. Tipo, tem mais cara de formato Eternal e tal, mas eu acho o efeito realmente forte. O flip das maioria das cartas, assim, eu não falo tanto, eu não foco tanto, porque é o bônus da carta. Pra mim, o resto tá só acontecendo. Tipo, eu preciso fazer essa carta, ela vai ter efeitos legais. E aí o bônus é, tipo, late game. É como se fosse um kicker dela. Não, Saga de Urza por tap disso aqui é muito forte, da Reed. Vira Saga de Urza e tal, e Saga de Urza agora tá todo mundo. Tem os Seeds. Os criaturas ganham bônus pra cada Artificer e tal, mas a pira dele é colecionismo. Bahamut é um summon que entra e destrói permanente, não seja terreno, daí você compra 2 cartas, escolhe 2 permanentes. E depois causa dano, né? Igual o Marcus. De novo, Abuelos Awakening, efeitos de Reanimate e tal. É um alvo realmente muito bom. Realmente muito bom. Real bom. Tanto Buster Sword quanto o Demazumani, pra mim, são parecidos, né? Então são espadas, não tem Job Select, então... Eu realmente não sei quanto essas cartas conseguem jogar equipando tradicionalmente. Talvez no T2 elas vejam algum jogo. Independente do efeito, assim, eu tô falando da mecânica de espada. Né? A Buster Sword, quando você causa dano, você compra uma carta e você pode fazer mágica da sua mão com custo menor ou igual ao tanto de dano que você causou. E sem pagar custo e tal. Tipo, o efeito é legal. Essa daqui é a que é obrigado a bloquear. E se vai ter um trigger ability, faz a mais e tal. Mas assim, o grande tchan é o quão lento isso é. É isso que me deixa na dúvida. Elixir. Faz um tempo que a galera queria alguma resposta pra Jace, mas entra virado. Uma mana, entra virado, paga 5, exila ele, embaralha todos os no-lands do seu cemitério no deck, você ganha vida igual, blá blá blá, que legal, mas... World Map... A gente tem um mapa muito melhor no formato. A gente tem os terrenos que viram uma aventura. Se você acompanhou qualquer análise minha, você sabe que eu amo terrenos com utilidade. Tá, tem um texto do Sando que eu adoro, que ele fala... Ele usa o termo antigo, né, que é mainland. Se procurar Liga Magic, mainland e Sanduíche, vai achar um texto maravilhoso que ele fala por que terrenos que viram criaturas são tão importantes, são tão bons, como isso mitiga a variância, tal, etc. Esses que viram mágica é igual. O preto eu gosto bastante, o vermelho também. Gold Saucer é bem legal. Tipo,
Toda vez que for free, você ficar tentando esse flip a coin, se você acertar, parabéns. Você não pode depender de ter rampado com isso pra fazer a próxima play. Mas toda vez que for free é realmente bom, e sacrificar 2 artefatos e comprar carta é um efeito bem forte. Searching Town. As Painlands vão rotacionar. A gente não sabe ainda o ciclo de terrenos que vem em Edge of Eternity, mas deve vir alguma coisa. E de qualquer maneira eu gosto bastante de Starting Town, porque é realmente a pira das Painlands, né? Com uma Fastland. Então eu posso controlar quando eu quero tomar dano, e isso faz muita diferença. E eu gero de qualquer cor. Então, tipo, isso pode ser minha quinta, minha sexta Painland em alguns decks agressivos. E eu não preciso necessariamente ficar pagando vida toda hora. Então, gostei bastante de Starting Town. E é um Town para alguns efeitos relevantes. Clive's Hideaway. Tem Hideaway 4, né? Então eu entro, eu olho as 4 cartas do topo do meu deck, coloco uma exilada virada para baixo no Clive's Hideaway, e ele tem adiciona uma incolor, ou paga 2, viro. Você pode jogar o card exilado sem pagar o custo se você controlar 4 ou mais criaturas lendárias. De novo, suporte para deck lendário. Talvez a gente tenha alguma coisa legal aqui. Esse terreno que transforma e tal. Não é tão incrível assim. Cara, assim. Como eu falei, eu vou ter que testar muita coisa dessa edição. Muita coisa mesmo. Não é uma edição fácil, tá? De concluir alguma coisa. Tem muita coisa que parece legal, mas é meio que pós-rotação, né? De novo, a gente tá num T2 extremamente forte. Talvez a gente tenha que revisitar essa edição, e isso é muito comum, tá? A edição que é coladinha na rotação, a gente revisita quando rotacionam coisas. Que, não tem mais isso, o formato fica mais lento, etc, etc, etc. E aí as peças jogam. Tem que lembrar, no T2 a gente joga, acima de tudo, com o que tem, não com o que a gente quer, tá? Murder já foi a melhor remoção do T2. Até o Push já foi a melhor remoção do T2. Então, tipo, pra você ver, assim, é o mesmo formato, né? Standard, mas são épocas diferentes e é isso que determina. Eu sempre convido a reavaliar as cartas. Vai ter acesso antecipado também para testar algumas coisinhas, que nem eu falei, às vezes opções e tal. Então, veremos o que acontece. Acho que Sephiroth é a carta que eu tô mais animado. Mas a gente vê o que acontece. As listas que eu vou testar no acesso antecipado, depois eu vou postar no Apoia-se como um post aberto, tá? Então, o link do Apoia-se está na descrição. Mesmo que você não seja um assinante do Apoia-se, você vai poder ver esse post, clicar nele, etc. As listas que eu vou testar no acesso antecipado. Então vão ser os meus primeiros testes. E aí dali pra frente, a gente vê o que a gente faz. Bom, de novo, não estou muito impressionado com a edição, mas estou pronto para estar errado. Beleza? É isso. A próxima live é de acesso antecipado. Então se você entrar quarta-feira à tarde, especialmente, acho que depois umas 3 da tarde, estarei jogando Final Fantasy. Isso. Beleza? Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.